apresenta Check-up no rádio. Sete horas, 6 minutos. Nesta sexta-feira, o quadro Check-up no rádio aborda um tema essencial para a saúde como um todo, os principais riscos de não cuidar da saúde bucal. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o odontólogo Caio Alves, que vai explicar como a falta de higiene e acompanhamento odontológico pode afetar não só os dentes e gengivas, mas também a saúde geral do nosso organismo. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama, bom dia, Geraldinho, presente aqui no estúdio. Marcos, hoje eu trago um tema extremamente relevante e um tema importante para a gente tratar aqui no programa. Devido a algumas notícias que saíram nos últimos dias, acabei tendo acesso a essas notícias na própria internet, né, através de alguns sites de notícia, e que me levantou um questionamento e até mesmo me deu a ideia de trazer isso para alertar as pessoas do risco, né, que as pessoas têm em não cuidar da saúde bucal, em negligenciar o cuidado com a saúde bucal. Porque eu sempre repito isso aqui no programa e nunca é demais repetir mais uma vez, de dizer que a saúde bucal ela é tão importante como a saúde geral do nosso corpo. E a gente, como ser humano, principalmente a população leiga, né, que não entende tanto do assunto, ela tem uma tendência a dividir o corpo em dois: o corpo em geral e a boca, né? Tirar a boca desse contexto e tratar ela como se fosse um órgão separado do restante do corpo. Mas a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é como se fosse um quebra-cabeça muito bem montado e tem ligações que levam uma coisa a outra, e em nenhuma parte do nosso corpo ela é independente, e inclusive a nossa boca. Então, se a gente não tem cuidado com a saúde bucal, existirá e provocará repercussão de âmbito geral no nosso organismo. Então é muito importante para que o paciente tenha isso em mente, de que a boca ela tem que ser cuidada como se fosse um órgão qualquer do seu corpo. Se ele cuida tão bem do coração, faz exame de rotina, faz o eletro, faz, vários exames que existem para diagnosticar algum tipo de problema no coração, por que não fazer, né, as consultas de prevenção, os exames necessários para diagnosticar de maneira também inicial algum tipo de problema relacionado às estruturas da nossa boca, seja dente, seja gengiva, seja mucosa jugal, enfim, qualquer estrutura que esteja presente ali naquela região. E hoje eu trago alguns problemas relacionados ao não cuidado com a saúde bucal, né? A gente já conhece alguns problemas mais comuns, que cárie, gengivite, periodontite, que é a perda óssea ao redor do nosso dente. Mas hoje eu trago principalmente problemas mais sérios, né? Problemas mais sérios que podem ser causados pelo não cuidado com a saúde bucal. Para que vocês possam entender de maneira mais fácil, vamos imaginar um dente aberto, né? Você tem um dente, ele tem um processo de cárie em andamento. Essa cárie ela evolui e ela causa um buraco no seu dente, né? Uma cavidade muito grande. Aí você chega no dentista falando que tem aquele buraco, muitas vezes nem procura. Eu tenho um buraco nesse meu dente, e aí você deixa para procurar quando começa a sentir dor, né? Essa sintomatologia dolorosa já está sendo provocada pelo fato de existir uma comunicação, né, do meio bucal, que eu sempre digo, a boca é um meio sujo, não é um meio limpo. Por mais que a gente use fio dental, por mais que você tenha a melhor escovação do mundo, a boca não é limpa, né? A boca é uma região de proliferação bacteriana, né? Você come, você ingere vários tipos de alimentos, você pode deixar a sua saliva mais ácida através dessa ingestão de alimentos, e é muito importante que você tenha uma excelente higiene para deixar a boca bem cuidada. Não quer dizer que ela vai ser limpa igual uma coisa estéril, não, né? Ela é uma região onde tem colônias de bactérias dia após dia. Então, se você tem um dente aberto, uma bactéria pode muito bem entrar nessa cavidade, invadir a polpa do dente,
né? Essa polpa que a gente diz do dente, ela não é algo relacionado só ao dente, não. A polpa é a inervação desse dente, também é rica em irrigação, com o mesmo sangue que é circulado no nosso corpo, é o sangue que faz a nutrição dos elementos dentários. Então, se uma bactéria entra naquela região, automaticamente ela estará presente em sua corrente sanguínea. E aí, para onde ela vai, somente o tempo dirá, né? E aí vai depender de vários outros fatores que eu nem vou ter em falar aqui no programa. Que, por exemplo, paciente que tem uma imunidade mais baixa, que faz tratamento para outro tipo de problema mais sério, toma medicações diariamente, faz algum tipo de tratamento mais invasivo, acaba que a imunidade está um pouco mais afetada por causa da relação desses tratamentos com a imunidade. Mas essa bactéria migrando, por exemplo, Marcos, na corrente sanguínea, ela pode muito bem atingir o coração e causar uma endocardite bacteriana, né? E essa endocardite bacteriana já não será mais tratada pelo dentista, já será tratada pelo cardiologista e de maneira complicada. É uma infecção a nível de coração que o paciente terá muito trabalho para cuidar por causa de um problema que foi negligenciado lá atrás. E essa semana nós tivemos um questionamento muito grande na internet de um paciente que ele retirou parte do crânio, né, por causa de uma infecção a nível cerebral causada comprovadamente por uma bactéria vinda de um dente, né? Então, quando a gente fala que existe esse risco, a gente não está querendo colocar um terror para o paciente. A gente está querendo dizer a esse paciente que é muito importante o cuidado prévio, que ele tenha um cuidado quando o problema ainda não está instalado. Porque depois que esse problema está instalado, pode acontecer o que aconteceu com esse paciente. O paciente desenvolveu uma cadeia de bactérias resistentes ao tratamento, fez o tratamento correto, porém já existiam bactérias que tinham migrado para essa região. Aí foi feito o questionamento: mas ele tinha canal nesse dente. Tinha feito o canal, porém a bactéria já tinha sido migrada por causa do problema que já estava instalado anteriormente. Ele tratou, aí o canal tratou o dente naquele momento, porém ele deixou para tratar tarde demais, né? E isso aí realmente levou a um problema mais sério para esse paciente. É verdade que doenças bucais podem afetar outras partes do corpo? Quais, por exemplo? E justamente, é muito verdade, como também pode acontecer. Pode acometer coração, pode acometer fígado, pode acometer pulmão, pode acometer cérebro, pode acometer diversos órgãos vitais do nosso corpo. Porque a bactéria que causa infecção no dente pode ser a mesma bactéria que causa infecção em qualquer outro tipo de órgão do nosso corpo. Então a gente não pode de maneira alguma negligenciar os cuidados com a saúde bucal. Como é que a saúde bucal ela pode impactar pessoas com doenças crônicas, como por exemplo diabetes ou problemas cardíacos? Existe uma relação? Existe uma relação, né? O paciente que tem diabetes ou outras doenças crônicas, Marcos, fatalmente ele terá uma imunidade mais acometida. E o paciente diabético, principalmente o paciente diabético que ele não é controlado, né? O paciente diabético controlado, a gente trata ele como um paciente, entre aspas, normo-reativo, né? Que é um paciente que apresenta uma normalidade nos índices glicêmicos. Claro, controlada por medicação. Porém, esse paciente, ele é um paciente que vai ser tratado de maneira muito mais tranquila. Porém, o paciente que tem a diabetes de forma descontrolada, essa relação com principalmente problemas gengivais está muito coligada, né? O paciente tem maior dificuldade de cicatrização, o paciente vai ter uma maior dificuldade até mesmo do controle da placa bacteriana. Então, se ele tem a diabetes instalada não tratada, tem que ter ainda mais o cuidado redobrado. Ô Caio, crianças e idosos têm riscos específicos quando não cuidam bem da boca? Marcos, os riscos eles basicamente são os mesmos, porém o que esse problema pode gerar pode ser diferente no idoso, pode ser diferente na criança. O idoso, especificamente falando sobre ele, por exemplo, o idoso que, vamos dar um exemplo bem claro, o idoso que tem ausências dentárias, né? Ele tende a entender que tem que ter uma higiene bucal mais simples, por causa, não tenho dentes, então não tem problema para me preocupar. Muito pelo contrário, ele tem a mucosa para se preocupar
tem aquela parte gengival que ele tem que fazer a higiene, porque ali também acumula placa bacteriana, e se ele é usuário de prótese, mais grave ainda, porque aquela placa bacteriana pode estar sendo proliferada através do uso dessa prótese dentária. Então, tem também que higienizar muito bem o dispositivo de prótese dentária. O ouvinte quer saber se a gengivite e a periodontite são perigosas. A gengivite, não. A gengivite ela pode ser tratada de maneira muito simples em consultório, por causa que ela atinge os tecidos de proteção, ou seja, a gengiva, basicamente. Então, quando a gengivite está instalada, a inflamação está presente, o paciente vai perceber o primeiro sinal, o sangramento, a vermelhidão da gengiva e o sangramento. E aí, ele procurando o dentista rapidamente, a gente consegue tratar e sanar esse problema para que não venha a evoluir para o quê? Uma periodontite, né? Que a periodontite já vai estar inserida num processo de comprometimento dos tecidos de proteção. Nesses tecidos de proteção é osso, principalmente, né? Ligamento periodontal. Quando o osso começa a ser reabsorvido, aí sim, aí é um problema que ele já é praticamente irreversível, né? A reabsorção óssea já é praticamente irreversível. A gente vai conseguir tratar a periodontite, porém o dano causado por ela, a gente já não vai conseguir mais trazer de volta como que eu posso falar melhor para o ouvinte, esses malefícios gerados por essa doença. Então, o dano gerado a gente não consegue mais controlar. Recentemente a Anvisa ela proibiu aí a venda de uma linha de creme dental, Colgate Total Clean Mint. O ouvinte quer a sua opinião sobre isso. Pronto, esse creme dental, Marcos, foi uma fórmula de creme dental que foi gerada, que prometia tanto um brilho maior à estrutura do esmalte, como um hálito muito mais refrescante. Então ele era um creme dental que prometia algo muito bacana e que o paciente tinha vontade de comprar ele, por causa da sua promessa, né? Primeiro que eu quero deixar bem claro para os pacientes que não levem muito em consideração que cremes dentais prometem, além de tratar a sua saúde bucal, de cuidar da sua saúde bucal, porque ele é muito importante para manter o pH estável, para realmente remineralizar a estrutura dentária através da presença do flúor. Mas alguns cremes dentais que prometem clareamento, que prometem dentes brilhantes, que prometem um hálito muito mais fresco, isso aí realmente é mais propaganda do que realmente eficácia. E esse creme dental em questão, ele tinha uma substância que gerou algum tipo de irritação, principalmente na mucosa do paciente. E foi percebido, alguns pacientes começaram a relatar, e foi percebido realmente que era um lote do creme dental que tinha sido feito ou com uma concentração maior de alguma substância, ou realmente de maneira que tinha sido fabricado de maneira errônea e estava levando a sérios riscos para o paciente. E aí foi tirado de linha o lote. Não quer dizer que o creme dental Colgate não funcione, pelo contrário, é uma marca de creme dental realmente conceituada no mercado. Aquele tipo de creme dental, aquele lote foi realmente removido das prateleiras para não gerar nenhum risco. Além da escovação e do uso do fio dental, o que é mais importante para manter a saúde bucal? Marcos, além da escovação e o correto uso do fio dental, eu coloco a consulta de manutenção no dentista, consulta preventiva, aquela consulta que você procura mesmo sem estar sentindo nada, né? Você dizer que foi ao dentista há 2 meses atrás, não quer dizer que você tenha ido ao dentista procurar prevenção. Você pode ter ido ao dentista tratar algum problema instalado. E aí o papel do dentista é o quê? Olha, você também tem que fazer um trabalho de prevenção, volta para a gente fazer esse trabalho. E aí muitas vezes o paciente some, porque o paciente quer tratar o que está incomodando ele. Mas ali muitas vezes está presente um placa, um biofilme que precisa ser removido, ele negligencia. Tratou, o dente estava doendo, parou de doer, sumiu. Então esse paciente ele pode ter sérios problemas no futuro. Então eu coloco dentro a escovação, uso de fio dental, coloco também o cuidado de procurar o dentista de maneira preventiva. O ouvinte quer saber se existe aí alguma relação entre saúde bucal e doenças respiratórias. Marcos, existe, como eu acabei de falar. Algumas bactérias elas podem ser migratórias e podem causar problemas realmente a nível pulmonar. Tomo até a liberdade de dizer que é menos comum
do que problemas relacionados a coração e problemas relacionados a cérebro, infecção cerebral e infecção no coração, no caso a endocardite. Mas pode existir também, pode existir correlação de pacientes que têm algum tipo de problema já instalado pulmonar e que tem uma saúde bucal debilitada, digamos assim, uma saúde bucal que não tem um certo cuidado. Então esse paciente ele tem risco não somente de ter um problema a nível respiratório, mas também a nível cerebral, a nível pulmonar, a nível hepático, por causa que as bactérias elas podem ser migradas para outros órgãos. Você já falou sobre isso aqui no nosso programa, mas é sempre bom destacar. Com qual frequência a gente deve procurar o dentista? Justamente, Marcos, é muito importante a gente estar no programa e sempre tocar nesse assunto para que os pacientes eles realmente se conscientizem. A cada 6 meses é o que a literatura manda. Porém, isso vai ser decidido na consulta que você for fazer de prevenção com o seu dentista. Então você liga pra gente, entre em contato pelo nosso WhatsApp, né, marca sua consulta de prevenção, sua limpeza, e nessa consulta a gente vai determinar, você vai voltar daqui a 6 meses. No seu caso, só precisa voltar daqui a 1 ano. No seu caso, você vai voltar daqui a 3 meses. Isso vai ser definido de acordo com a gravidade do caso do paciente. Mas o que a literatura manda, o que a literatura diz é que pelo menos a cada 6 meses o paciente procure fazer um check-up da sua saúde bucal. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Existe algum sinal que a pessoa deve observar como alerta para buscar o dentista? Pergunta o ouvinte. O ideal é que você procure o dentista sem nenhum tipo de alerta, né? Por precaução no caso. Então, né? Exatamente. Quando existe o alerta mais comum que vai acontecer é a dor, né? A dor de dente. Essa daí ninguém espera, todo mundo procura. Porém, existem outros pequenos sinais que você pode procurar o dentista. Você está escovando, está saindo sangue na escovação, sem que você coloque muita força na escovação, usa fio dental, na hora que passa o fio começa a sangrar, sinal de que você tem uma inflamação gengival. É um sinal muito comum e é um sinal de que você deve procurar atendimento odontológico. Usei o creme dental, que você fez referência agora há pouco, fui colocar uma prótese com ele e minha boca inflamou. E aí? Justamente, tem que parar o uso desse creme dental. Usou o creme dental, teve problema, para o uso imediatamente, porque ele realmente foi comprovado que estava causando inflamação no tecido da mucosa da nossa boca. Isso é um procedimento que deve acontecer com qualquer creme dental? Sim, no caso ela estava falando que era um creme dental da Colgate. Mas se eu usei um e teve alguma inflamação na minha boca, eu devo parar de usar imediatamente? Marcos, é incomum acontecer. É incomum. Confesso que a gente teve realmente de notícia com relação a um creme dental, foi esse creme dental específico dessa linha Clearmint, né, da Colgate, que ele foi realmente tirado até de circulação. Outros cremes dentais não têm esse potencial, são cremes dentais testados, cremes dentais que realmente, principalmente cremes dentais que já estão há muito tempo no mercado, suas fórmulas são mantidas. Então pode ter sido outro problema. Se você colocou essa prótese em sua boca e ela causou inflamação, pode ser algum desajuste da própria prótese, então você procura o dentista, procura entender o que está acontecendo. Aproveitei aqui a ocasião, existe hoje cremes dentais de vários tipos, com flúor, com aromas. Quando você escolhe um creme dental muito enfeitado, isso prejudica a sua escovação? Marcos, como eu falei, eu particularmente falando, claro, isso é uma opinião de cá, eu jamais vou desmerecer uma pessoa que cria uma linha de creme dental, porque com certeza são estudiosos, porém, é um mercado, né? É um mercado, eles criam algo diferente para ter o que vender. Né? Se você tiver uma marca com apenas um tipo de creme dental, essa marca vai estar defasada a nível mercadológico. Né? Você não vai vender um tipo só de creme dental. Né? Então eles criam cremes dentais realmente com o objetivo de vender, né? De criar uma união ali de paciente, cliente e o creme dental, né? Ser algo simpático nas prateleiras para que venha a ser fácil de vender. Eu particularmente gosto de creme dental comum, creme dental da cor branca, creme dental sem nenhum tipo de abrasivo, porque esses geram desgaste na estrutura dentária, podem gerar sensibilidade e outros tipos de problemas. Porém, o creme dental comum, ele só traz benefício. E claro, procurar usar no dia a dia creme dental com flúor. Essa conversa de que creme dental
sem flúor traz benefício, ele vai trazer benefício a nível de hálito. Ele vai trazer um hálito legal, um hálito bom. Porém, para remineralizar a estrutura dentária, nada se comprova de que creme dental sem flúor consiga ter esse benefício. O creme dental tem que ser com flúor. Aproveitar a oportunidade que o assunto é creme dental, por que tem creme dental que arde e arde muito? Pronto, é por causa da presença de alguns componentes que são justamente feitos para dar essa sensação de bom hálito, mas em contrapartida eles geram essa ardência na nossa boca. É como as pastilhas, né? Aquelas pastilhas, a bala que a gente costuma ter acesso, quanto mais refrescante, mais ela arde. Da mesma forma é o creme dental, né? Por causa da sua composição, ele tem essa característica. Claro, existem cremes dentais que tem menos na composição, que ele tem o mesmo benefício, mas não gera também aquela satisfação do hálito. Então procura um equilíbrio nisso. Caio Alves é odontólogo da Clínica Caicó Sorridente, na Avenida Seridó, 384, Centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421 e no Instagram, @Caicó Sorridente. Obrigado, Caio, por sua participação. Obrigado, Marcos, mais uma vez e até a próxima. 7h27.